Um olá para todos. Podemos começar agora já o nosso primeiro estudo do nosso grupo de estudos do Antigo Testamento. Para mim é um grande prazer a gente poder finalmente começar nossos estudos. E como comentado com alguns irmãos e também algumas mensagens que acabaram passando pelo WhatsApp, enfim, o objetivo deste estudo que a gente vai fazer é que a gente consiga oferecer ferramentas para os irmãos que elas possam auxiliar na leitura e também no estudo do Antigo Testamento. Esse estudo foi planejado tendo em mente você que pretende aprender um pouco mais sobre os períodos nos quais a história bíblica ela se desenvolve e também alguns detalhes, algumas informações que ajudam bastante na hora que a gente vai ler o Antigo Testamento. Então, por exemplo, informações sobre a geografia, sobre a história dos povos que estavam ao redor de Israel, ao redor daquelas regiões, e é isso que a gente vai ver hoje, o que são as regiões nas quais se desenvolve a trama do Antigo Testamento. E também a gente vai seguir a partir da perspectiva histórica que a própria Bíblia traz para a gente. Então hoje, o nosso foco do nosso estudo hoje é a gente falar sobre o período da história que chega até os patriarcas. Então, até chegar em Abraão, mais especificamente. Então a gente vai estudar um pouco sobre o que aconteceu desde Gênesis, o comecinho de Gênesis, parte da criação, até antes de chegar em Abraão, que daí isso já fica para os próximos estudos. Então a gente vai dividir a nossa sequência de estudos dessa maneira. A gente vai começar hoje com esse período, a gente chama de pré-patriarcal, que é antes dos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. Depois a gente vai estudar a vida dos patriarcas, depois a gente vai estudar Moisés, enfim, as peregrinações, a conquista de Canaã, e posteriormente também os estágios da monarquia. Então, posterior à conquista de Canaã, a gente tem o Israel tribal, as 12 tribos reunidas ali numa confederação tribal, que é o termo que se usa. Para depois também o começo da monarquia, Saul, Davi, Salomão, qual que foi o papel de cada um, o que aconteceu depois, o que é o reino dividido, o que é o reino do norte, do sul, o que é Judá, Samaria, por que o pessoal não gosta de samaritano, enfim, essas coisas que muitas vezes acabam escapando para a gente quando a gente lê o Antigo Testamento por si só. Então, às vezes a gente, por exemplo, quando a gente pega os profetas para ler, se a gente não entende direito o que era o Reino do Norte, o que era o Reino do Sul, muito dificilmente você vai entender qual que é a importância daquelas profecias. Porque é mais ou menos como você ler um artigo falando sobre Portugal e você pensar que está falando do Brasil, por conta de que em algum momento já tiveram alguma relação histórica. Então, o nosso objetivo com este curso, com este estudo, é que a gente consiga trazer essas definições e trazer essas ferramentas que vão te ajudar a ter uma melhor leitura do Antigo Testamento. E esse estudo ele vai ser semanal, a não ser que por algum motivo de força maior, porém nosso objetivo é que a gente consiga cumprir certinho com a nossa carga horária. Também ele vai ser sempre às 21 horas e se estendendo até às 22. Posteriormente a gente abre um pouquinho para perguntas e respostas. A gente vai ter o nosso Q&A. Então, se você quiser já colocar as suas perguntas no chat do Facebook, conforme a gente for discorrendo, você é nosso convidado para fazer isso. Então, e tudo isso, além de ter esse objetivo que você consiga ter essas ferramentas para a sua leitura, eu creio que mais ainda é que tudo isso seja feito para a glória de Deus e para o proveito da igreja de Cristo. Então, para começar o nosso estudo, vamos nos dirigir ao nosso Senhor em oração. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai eterno, agradecemos a Ti porque o Senhor nos deu a Tua palavra. Agradecemos ao Senhor porque o Senhor nos deu ela
tão rica, de maneira que nós podemos estudá-la, que nós podemos conhecer doutrinas que estão dentro dela. E também, Pai, a Tua palavra ela nos atinge a um nível muito pessoal. A Tua palavra ela nos é de alimento, Pai. Então ensina-nos, Pai, a entender melhor a Sua palavra, para que possamos ter mais proveito daquilo que nós extraímos, daquilo que nós nos alimentamos a partir da Sua palavra. O nosso pedido é que o Senhor nos conduza, o Senhor conduza o nosso coração, para que nós aprendamos mais sobre Ti e, em última instância, a gente possa glorificar a Ti melhor do que conseguimos fazer hoje. Que a gente consiga enxergar a obra, o trabalho de Cristo naquilo que a gente for estudar e que o Senhor nos abençoe em tudo isso. Esse é o nosso pedido, no nome santo do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Então, irmãos, como eu comentei, esse nosso primeiro estudo ele vai ser um estudo sobre esse período pré-patriarcal e a gente vai se focar um pouquinho na narrativa e também na geografia. Então eu preparei alguns mapas, alguns conceitos que eu acho que os irmãos vão gostar bastante. E a gente começa desta maneira, né? Então, assim, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar com relação ao começo da história de Israel, né, é como que a gente interpreta tudo isso. Porque, assim, cada parte da Bíblia, cada livro que você pega, às vezes trechos diferentes dentro de um livro, ou mesmo um versículo para outro, ele vai tratar, às vezes, de algum estilo literário diferente. Então, começando pelo começo de Gênesis, né, já em Gênesis 1, Gênesis ele está dentro do Pentateuco, né, e essa parte é uma narrativa histórica. E o objetivo de Gênesis ele não é tanto em si um objetivo puramente histórico, de mostrar os fatos, de apresentar a verdade, como os livros de história que a gente tem, né? Antes ele tem um objetivo teológico. E não tem como a gente entender Gênesis se a gente não entender ele no grupo de livros que ele está. Então Gênesis ele está dentro do grupo do Pentateuco, né? Creio que os irmãos conheçam, né? É os 5 primeiros livros da Bíblia. Até eu acho interessante que na Bíblia em alemão, pelo menos na Lutherbibel, os 5 primeiros livros da Bíblia são 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª Moisés. Então, os 5 primeiros livros de Moisés. Então, quando a gente tem essa unidade do Pentateuco, né, Pentateuco de Penta, que é 5, a gente percebe que Gênesis ele não é um livro puramente histórico, mas ele traça a história para o povo por um motivo teológico. Por quê? Perceba que se a gente for pegar a imagem do Pentateuco, qual que é essa imagem? É a imagem de um povo que foi liberto por Deus, e quando o Pentateuco foi escrito, esse povo estava para adentrar na terra que Deus tinha prometido para ele, para esse povo. Então, quando a gente fala do objetivo do Pentateuco, ou melhor, de Gênesis, a gente tem que enxergar a partir dessa perspectiva, de que Deus está dando esses documentos, está contando essas histórias, está narrando esses fatos, para poder conduzir o povo para o seu novo habitat, para a sua nova terra. E por conta disso, eu gostaria de pedir que a gente abrisse nossa Bíblia em Ezequiel 20. Ezequiel 20, a gente vai ler os versículos 6 e 15. Ezequiel 20, versículos 6 e 15. Diz assim a palavra do Senhor: Naquele dia, levantei-lhes a mão e jurei tirá-los da terra do Egito para uma terra que lhes tinha previsto, a qual mana leite e mel, coroa de todas as terras. E o verso 15. Demais, levantei-lhes no deserto a mão e jurei não deixá-los entrar na terra que lhes tinha dado, a qual mana leite e mel, coroa de todas as terras.
essa terra que ele está falando é essa terra de Canaã, que é essa terra para a qual o povo estava se preparando para entrar. E Deus ele chama esse território, esse lugar, essa terra que mana leite e mel, aqui ele chama ela de coroa de todas as terras. E isso se dá em parte porque essa terra ela estava praticamente no meio do mundo conhecido naquela época. Então, Deus estava levando esse povo para esse lugar muito especial. Até é interessante, eu estava vendo em alguns livros aqui, a gente tem até alguns mapas medievais que o mapa do mundo ele gira em torno de Jerusalém. Então você tem Jerusalém lá no meio, e em torno disso você vai ter tudo o resto, sabe? Você vai ter Roma, você vai ter o Egito, enfim, só a partir de coordenadas dali, sabe? Por conta de que naquele momento, naquele espaço de tempo, naquela época, aquele terreno, aquela parte ali que estava na Palestina, e a gente vai ver um pouquinho melhor o que são esses termos, Palestina, Mesopotâmia, enfim. A gente vai ver isso um pouquinho melhor daqui a pouco. Mas perceba que essa é a importância daquela terra que Deus estava dando para o povo. E a narrativa de Gênesis, ela começa a partir de tudo que existe e ela vai terminar na entrada... a narrativa do Pentateuco, ela vai começar a partir de tudo que existe e ela vai afunilando, 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 afunilando até chegar na terra que Deus prometeu para o seu povo. Então percebam que Gênesis, se abre a Bíblia, ele começa a falar sobre a criação, como que Deus ele criou todas as coisas. Depois vai falar como que Deus criou o mundo, a terra que a gente está, como que Deus criou a humanidade, da onde que vieram os povos. E daí, seguindo em Gênesis, de todos esses povos, qual que era o povo que os israelitas vieram? Eles vieram de Abraão. Então, de Abraão, o que aconteceu com ele? Ele foi para tal lugar, voltou, enfim. A narrativa ela começa bem expandida e ela vai se afunilando, se afunilando, se afunilando, até que quando termina... Quando você chega um pouquinho antes de Josué, você está ali pronto para a conquista da Terra Prometida. Então Deus aqui, ele desde o começo, ele está formando o caráter do povo, para dizer quem que eles são, da onde que eles vieram, o que é tudo que existe no mundo, qual que é a relação deles com tudo que existe no mundo. Isso é importante, porque se a gente vê, a gente entende que Gênesis, ele parte dessa perspectiva teológica, não puramente histórica, a gente não precisa se prender em alguns detalhes. Então, por exemplo, hoje está muito em voga, né, ou já esteve mais, né, essa questão, por exemplo, de batalha, de criacionismo dentro da ciência, criacionismo científico, enfim, esse tipo de coisa. E muitas vezes as pessoas se prendem a detalhes que não é o objetivo de Deus falar em Gênesis 1. Então, por exemplo, quando você abre aqui em Gênesis 1, muitas pessoas vão começar a pensar, olha só, porque aqui é quando Deus, ele, enfim, vai tentar teorizar e aproximar isso com teorias de física e como o que se formou antes, por que precisava, não sei o quê, e o dilúvio, por exemplo, né? Olha, quando na verdade não é o objetivo, não é esse o objetivo de Deus aqui. O objetivo de Deus aqui é mostrar para o povo a identidade dele, e mostrar quem que eles são, da onde que eles vieram. Aí, deu um erro aqui, mas acho que já voltou. Então o objetivo de Gênesis é trazer essa identidade, é mostrar para o povo qual que era a identidade deles e o que eles estavam fazendo ali. E para a gente poder entender um pouquinho melhor sobre essa identidade do povo, é salutar, é bom que a gente entenda algumas coisas, né, dentro por exemplo, da geografia antiga, né? Só que antes disso, eu gostaria de dar um exemplo para os irmãos de como que é útil para a gente que a gente tenha acesso a algumas ferramentas, né, algumas coisas que nos explicam melhor as coisas que estão nos livros da Bíblia, nos livros do Antigo Testamento. Um exemplo que eu acho interessantíssimo é o exemplo das genealogias. Então você perceba, é até piada entre os crentes, né, a gente dizer que genealogia a gente sempre pula, né? Então você tá, por exemplo, lá em Êxodo, né, pô, legal, começou ali e tal, no momento em que começa a ser um pouquinho mais específico, não, perdão, em Josué, né, Josué acho que é mais
mais latente isso, né? Quando você começa a ter distribuição de terra e genealogia, e você chega lá em Primeira Crônicas, se você lê Primeira Crônicas, às vezes parece que você precisa ser um super crente para você se interessar por quem que era a pessoa que era o sumo sacerdote, enfim. Só que eu gostaria de mostrar para os irmãos o exemplo das genealogias, né? Que muitas vezes a gente acaba não prestando muita atenção, só que é só a gente interpretar de uma maneira um pouquinho mais condizente com o que a gente é acostumado, que vai se tornar alguma coisa muito mais interessante. Então, eu peço que os irmãos abram em Gênesis 5, lá no comecinho de Gênesis, né? Gênesis 5. E eu diria que muita gente acaba pulando esse texto, mas a gente vai ver como ele é interessante. Gênesis 5, o texto é do 1 ao 32, mas eu vou ler só um pouquinho como para provar o meu argumento. Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou, e os abençoou, e lhes e lhes chamou pelo nome. Eu acho que voltou agora. Perdão, irmãos, eu tô tendo um problema de conexão aqui, eu não sei qual é o motivo. Mas enfim, prosseguindo. A partir do verso 3, viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem. E lhe chamou Sete. Depois que gerou a Sete, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. Os dias todos da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Sete viveu 105 anos e gerou Enos. Depois que gerou Enos, viveu Sete 807 anos e teve filhos e filhas. E todos os dias de Sete foram 912 anos e morreu. Enos viveu 90 anos e gerou a Cainã. Depois gerou a Cainã, viveu Enos 815 anos, e assim ele prossegue até o 32º versículo. Você, quem sabe, possivelmente, quando você leu esse texto, talvez você tenha achado ele um tanto até chato, dá para dizer. Só que você perceba que aqui ele está traçando um relato muito preciso do que aconteceu. Quando que a pessoa nasceu, com quantos anos ela teve o filho, quantos anos que ela viveu depois, a idade total dela, quando que ela morreu. E eu peço que você perceba aqui que a gente consegue pensar de uma maneira diferente isso aqui. Então veja aqui comigo. Eu preparei esse material aqui, isso aqui eu preparei faz anos já, e infelizmente ele ainda está incompleto, aqueles projetos parados, sabe? Só que você veja aqui que eu tendo essa linha, que é o que ele traça, fica um pouquinho mais fácil da gente entender. Então o que ele está dizendo é o seguinte: Adão foi marido de Eva, foi pai de Sete, que foi pai de Enos, que foi pai de Cainã, Malael, Jared, Enoque, Metusalém, Lameque, Noé, que gerou a Sem, Cã e Jafé. Então assim nos parece um pouquinho mais fácil. Por quê? Porque para nós a gente é mais acostumado com esse tipo de informação. Só que pense, por exemplo, naquela época. O texto está escrito dessa maneira porque ele estava escrito num papiro, o pessoal tinha que economizar papel. Então, por exemplo, só para você fazer esse desenho que eu fiz aqui em cima, né, esse aqui, quantas linhas você conseguiria fazer de texto ali? Daria para você escrever todo o texto ali, contendo idade e tudo. Então, isso às vezes acaba parecendo um tanto estranho porque a gente não é acostumado com isso. E se a gente organizar mais uma vez de um jeito um pouquinho diferente, a gente consegue ver que algumas coisas ficam mais fáceis ainda. Então este aqui do ladinho, ele é o resumo de tudo que está falando ali. Então, Adão, ele nasceu no ano 0, né, a gente pode dizer. Até tem esse termo que está ali, Anno Mundi, que é um termo usado para dizer que é o ano desde que a Bíblia começou a contar a idade de Adão, né, o ano da Terra, o ano de idade ali desde que começou, da narrativa bíblica. Então, com 130 anos, Adão teve um filho, depois ele viveu 80 anos, somando os dois, você tem que ele morreu com 930 anos, e se a idade começou a ser contada no ano 0, ele morreu no ano 930. E assim ele vai para todos, você faz uma tabelinha ali, Sete nasceu no ano 130,
teve um filho com 105 anos, depois viveu 807 anos, morreu com 912 anos. Então percebe que para a gente já começa a ficar mais claro isso, e isso está naqueles 32 versículos que a gente muitas vezes pula. E aqui vem um negócio interessantíssimo, que eu não sei se você já percebeu, muitas pessoas nunca perceberam isso. A gente consegue até traçar uma linha do tempo com essas informações. Então, você já percebeu que Adão, ele estava vivo na época que nasceu o pai de Noé? É uma coisa a se pensar, né? Porque às vezes quando a gente pensa nessas gerações, parece, e de fato passou muito tempo, né? Adão viveu 930 anos. Mas parece que não teve contato algum essas pessoas. Também a Bíblia não fala que eles se conheceram nem nada. Só que perceba que eu até coloquei uma faixinha que está aqui no meio, né? Que entre os anos 872 e o ano 930 estava todo mundo vivo. Todo mundo que é dito ali estava vivo. E vocês percebam também que a gente tem aqui o ano do dilúvio. Infelizmente eu não anotei aqui quando que foi o dilúvio, não coloquei a informação no gráfico. Mas perceba que de todo mundo que está descrito aqui, só Metusalém que ele morreu no ano do dilúvio. O resto todos morreram antes. Então, quando a gente passa correndo por essas informações, a gente quer ler logo, ou às vezes até pula, a gente perde algumas preciosidades que o texto nos traz. Então, assim, isso aqui ele vai servindo para outras gerações também. Então, em Gênesis 4 e 5, ele vai falar os descendentes de Adão e Eva, de Caim e Sete, né? Abel não teve descendentes. E tem um outro gráfico que a gente tem, que eu preparei aqui, que posteriormente ele tem mais uma tabela, que é em Gênesis 11, do 10 ao 26. A mesma tabelinha, ó, a pessoa nasceu em tal ano, gerou com tal ano, depois viveu tanto tempo. E a gente tem aqui também. Então perceba, olha, desde 100 ele viveu muito tempo depois que Abrão já tinha morrido. A gente não interliga muitas vezes essas informações, a gente às vezes não interliga essas genealogias. Então, pra gente parece que, olha, ocorreu o dilúvio e passou assim tanto tempo, o pessoal morreu, parece pra gente que foi tipo assim, o equivalente a ter sido, sei lá, no ano 500 pra nossa era, né? Que teve pai, avô, bisavô, você nem conheceu a pessoa. Só que muitas pessoas acabaram que viveram enquanto outras ainda estavam vivas. Mais uma vez, a Bíblia não diz que elas se conheceram, mas estavam vivas quando, né? Então a gente consegue até interligar um pouco. Então perceba também, se a gente colocar Noé na conta, veja que também, igualmente, dos anos 1946 até os anos 1994, do ano Mundi, né? Que a gente tinha comentado agora há pouco, estava todo mundo vivo também. Noé estava vivo, Sem estava vivo, Arfaxade, Selá, Eber, Peleg, Reu, até Abraão. E a gente muitas vezes, só por pular, não prestar atenção nessas coisas, a gente acaba perdendo essas informações. E essas são algumas coisas, né, que a gente muitas vezes perde por conta de que são detalhes, que a gente não entende muitas vezes a importância que aquilo tinha para o povo e a maneira que o povo se expressava, e a gente às vezes não interliga as informações, certo? Outra questão também é que a gente é importantíssimo a ideia de geografia, porque às vezes a gente ouve também, olha, por exemplo, né, tem aquele versículo, e tem até uma música, né, que fica na cabeça sobre isso, que diz, ó, colocou então Samuel uma pedra entre Mispa e Sem e disse, até aqui nos ajudou o Senhor. Eu não tenho a mínima ideia de onde que é Mispa, não tenho a mínima ideia de onde que é Sem, então eu vou imaginar que tem um ponto aqui no meio, tem uma cidade aqui, um ponto no meio, ele colocou a pedra. E assim, não culpo, né, que a gente faça isso, porque às vezes só lendo o texto a gente não tem vivência com essa informação, né? Então, só que o povo daquela época tinha. Então perceba que na narrativa do Pentateuco, muitas vezes ele vai dizer
A pessoa fez isso em tal lugar e isso aí tá lá até hoje. Por quê? Porque o pessoal sabia onde que era, às vezes sabia onde é que estava a pedra, o poço, construção, enfim, estava lá até agora, até o momento em que tinha sido escrito, né? Perdão, acho que não é tanto no Pentateuco, mas em escritos posteriores, né? Dos juízes e também em Josué, né? Então, é importante que a gente compreenda um pouco dessa geografia, né? E eu comecei comentando sobre a ideia da geografia do mundo na época, por conta de que pra gente acaba sendo importante que a gente perceba algumas coisas. Então é bom que a gente se familiarize com alguns termos, até para a gente poder entender do que os livros falam, ou mesmo que a gente perceba a dimensão dos eventos que acontecem no Antigo Testamento. E, irmãos, deixa eu dizer uma coisa. A gente, com o nosso conceito de Brasil que nós temos, esse país tão grande, tão vasto, que é de um tamanho continental, e a gente conhecendo também esse mundo globalizado, né, que o pessoal viaja para a Europa, para os Estados Unidos e tal, e a gente perde a dimensão do tamanho de algumas coisas. Então a trama bíblica, basicamente tudo que acontece no Antigo Testamento, ocorre num local não muito grande, sabe? Não é algo muito distante um do outro, sabe? Por exemplo, Jerusalém era uma cidade muito pequenininha, sabe? Era menor do que muito bairro de São Paulo, sabe? Era menor do que muito lugarzinho pequenininho mesmo, sabe? E às vezes a gente perde essa perspectiva, né? E uma coisa que eu gostaria de comentar começando a falar, né? A gente começou o relato em Gênesis 1, né? A migração humana é um negócio interessantíssimo. Então, Deus ele criou o homem, e daí a gente tem o episódio do dilúvio, né? Que depois que começou a haver julgo desigual, o mundo ele acabou entrando numa maldade, né, a níveis muito grandes, e Deus mandou o dilúvio. E é interessante, vocês já pararam para pensar, a Bíblia, ela nos fala sobre para onde que foram, mais ou menos um pouco a origem dos povos depois do dilúvio. Então aqui do lado, eu tenho esse mapa, e esse mapa ele está numa projeção chamada Dymaxion, que eu acho que é o sobrenome da pessoa que propôs essa projeção. Mas dá para perceber, né, que aqui do ladinho a gente tem a África aqui do lado, a gente tem aqui a Ásia, a América do Norte e a América do Sul. E isso aqui é para ajudar a gente a entender um pouco sobre a migração humana que houve no mundo. Academicamente, né, os teólogos seculares, os historiadores, as pessoas que estudam, né, a arqueologia e tal, seculares, eles colocam a origem do homem, o início da migração humana aqui, no coração da África. Só que, na verdade, o que a Bíblia nos fala é que foi um pouquinho mais em cima, sabe? Um pouquinho aqui perto do Golfo Pérsico, e a gente vai ver também um pouquinho melhor onde que são esses lugares. Mas, por exemplo, lá em Gênesis 10, a gente tem uma descrição sobre o que aconteceu e para onde que foi cada um dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. E eu gostaria de abrir um mapa aqui, deixa eu ver se eu consigo colocar para os irmãos. Aqui. Aqui eu acho que a gente consegue se situar, né? A gente tem a África aqui embaixo. Aqui está a Europa. E o trama e o lugar do qual nos parece pela narrativa bíblica que as nações se espalharam é dessa partezinha aqui, é desse lugar que está aqui no meio, que é onde a gente chama da crescente fértil. E isso é por causa que a gente tem aqui uma confluência de rios e características geográficas que ajudaram muito o desenvolvimento da vida naquele lugar. E esse lugar aqui ele é tão importante, essa crescente fértil, que ela é o centro da história mundial, desde que a gente tem registro até a história greco-romana. Então é importantíssimo essa parte. A história do mundo girou ali no meio por muito tempo.
Então, depois que houve o dilúvio e que, né, foi dada a missão à humanidade de continuar crescendo e se multiplicando, a palavra de Deus fala sobre os lugares, né, que foram os filhos de Noé. Fala de Noé, de Jafé, lá em Gênesis 10, e a gente pode entender que a partir disso, os descendentes dele vieram mais ou menos para essa área aqui, entre o Mar Negro e o Mar Cáspio. E por que isso é importante? Porque eles continuaram subindo para o norte, foram para o leste e chegaram provavelmente até a Espanha, certo? Os descendentes de Jafé. Então a gente tem um povo que se origina disso. Então os gregos, muito provavelmente, são esses descendentes de Jafé. E também os indo-germânicos. Então esses povos que ocupavam essa região da Europa procedem de Jafé. Os filhos de Cã, a gente tem informação de que 3 deles foram para a África. E a gente não sabe, né, até que extensão que eles foram, mas a gente consegue pensar que muitos povos dali se originaram de Cã. E é interessante, perceba que, se os irmãos lembram da história de quando eles desceram da arca, que quando Noé ele plantou uma vinha para si, ele fez vinho e acabou se embriagando, quem viu a nudez do pai foi Cã. E a palavra de Deus fala, lá em Gênesis 9, 25, que Noé amaldiçoou a descendência de Cã. E, prosseguindo na narrativa, também nas genealogias, quando vai falar sobre a descendência dos filhos, a descendência de Cã, a gente tem uma tabela de povos lá. Fala sobre os heteus, os ferezeus, os jebuseus, os girgazeus, os amorreus. Um monte de povos estão ali numa lista como filhos de Cã. E esses povos, eles vão aparecer depois na conquista de Canaã, que é quando o povo de Israel chega lá, na terra prometida, e quem que está habitando lá? Os heteus, os eveus, os jebuseus, os girgazeus, as mesmas pessoas que tinham sido citadas na maldição de Noé. Então, é importante para a gente perceber certos detalhes como esses. Então, mesmo numa genealogia, mesmo quando fala, olha, tal pessoa habitou a terra de Cush, habitou a terra de não sei aonde, são informações preciosas, são informações que interessam a gente. E às vezes, né, a gente não consegue entender de fato lendo apenas o texto, né, mas a gente tendo algum material de apoio, pesquisando alguma coisa, a gente tem um acesso um pouco melhor, né. E os filhos de Sem são esses que habitavam o norte do Golfo Pérsico, que é aqui, ó, mais ou menos nessa área aqui, que inclusive são um desses povos, né, descendentes de Sem, são os israelitas. Até por isso que é chamado, né, os povos semitas. Os babilônios também. A gente tem também toda uma linha da gramática, né, que você tem a gramática semítica, né, que é desses povos ali que tem certas características parecidas. Por quê? Porque provieram da mesma geração. Então esse povo ele acabou, né, se espalhando por toda essa área e por todo essa extensão de terras. E por conta disso, a gente consegue ver então um pouquinho da geografia do lugar. Aqui, ó. A gente tem que se acostumar um tanto com alguns termos. Então esse lugar aqui ele foi importantíssimo, que é essa região da Mesopotâmia. Mesopotâmia, meso é meio, e Mesopotâmia, tudo junto, significa entre rios, que é essa região que está entre o Tigre e o Eufrates. E aqui também, mais uma vez, quando a gente for ver posteriormente sobre os babilônios, sobre alguns impérios que haviam em redor de Israel, de Judá, os reinos ali, a gente vai ter que voltar para essas definições. Então a Mesopotâmia, ela é esse lugarzinho aqui, ela é essa faixa
que está aqui em cima. Então, dá para ver que aqui do ladinho, aqui, ó, aqui você tem o Tigre, aqui do lado você tem o Eufrates, e a região ali no meio, ela é essa região da Mesopotâmia. E aqui foi o berço de grandes civilizações do passado. Não tem como você estudar a antiguidade sem você falar da Mesopotâmia. E não dá para perceber muito bem, só que está um pouquinho mais esverdeado aqui, né, perto dos rios. É justo porque esse lugar é muito fértil, então ali tinha muita agricultura, muita criação de animais, né, que você precisa de água também, né, para dar para os animais. Então foi um lugar importantíssimo. E se a gente juntar isso num escopo um pouco maior, a gente tem o que a gente chama aqui da crescente fértil. Então, a crescente fértil, ela é esse terreno que ele começa aqui do ladinho, aqui no Nilo, no delta do Nilo, que a gente chama aqui essa confluência aqui perto do mar Mediterrâneo e o rio Nilo. E seguindo aqui a gente tem Canaã, e aqui a região da Palestina, que é esse lugarzinho aqui do lado, e aqui em cima é a Mesopotâmia. Então, quando você junta essas três coisas, o delta do Nilo, a Palestina e a Mesopotâmia, você tem o que a gente chama da crescente fértil, porque de algum jeito, porque de algum jeito o pessoal acaba enxergando aqui em cima tipo uma meia-lua, sabe, uma lua crescente, e daí por conta disso que recebe esse nome, né? Agora, essa região aqui ela vai ser muito importante porque ela é esse berço das grandes civilizações e continuou sendo importante, como eu já comentei, até o período greco-romano. Então, assim, foi por milênios importante ali. E isso é bom também porque quando a gente falar que Israel, a história de Israel, ela se desenvolve na Palestina, agora a gente já consegue se localizar geograficamente um pouco melhor, que a gente sabe que é esse lugarzinho do meio aqui. Então tá vendo aqui onde tá... Tem até a localização de Jerusalém aqui do ladinho, né? Dá pra ver aqui em cima. Jerusalém, Canaã, e aqui perto, nessa região, é onde ficaram esses povos semitas, descendentes de Sem. Então, pra gente, então vocês percebam que existem muitos detalhes e muitas coisas que não são isoladas na Bíblia. O tempo da Bíblia e as narrações históricas que são descritas na Bíblia, elas não aconteceram numa bolhazinha só, né? Elas aconteceram enquanto o mundo todo continuava girando, né? Você tinha civilizações que cresceram e depois se desfacelaram. Você tem diversas coisas que aconteceram no mundo, né? E até voltando agora para as genealogias que eu tinha comentado, eu gostaria de ressaltar um fato aqui também. A gente crê que a palavra de Deus no Pentateuco, ela foi escrita por Moisés, certo? Ele muito provavelmente recebeu ela como revelação, se não toda, né, como uma parte, uma correção daquilo que o povo já sabia ou tinha em documentos, mas foi recebida no Monte Sinai. E por que é importante essa informação? Porque perceba comigo que se a gente crê que a palavra de Deus ela foi passada simplesmente como uma palavra cultural, quem sabe oralmente, quem sabe escrita, talvez, apenas assim, muitas pessoas podem ter muitos argumentos contra a gente para dizer, olha, é um pouco questionável esse Antigo Testamento que vocês têm. Porque perceba comigo, a gente tem aqui, nesse começo da palavra, essas pessoas que viveram muito tempo. Então a pessoa que menos viveu aqui, viveu 365 anos, e Deus levou ela, né? Não foi nem que ela morreu de causas naturais. Então, assim, mesmo a pessoa que menos viveu aqui já vive mais de 3 vezes do que a gente vive, né? Atualmente. E isso aqui é até Noé. Então, Noé nasceu 1054 anos depois de que começou a ser contada a idade de Adão. E quando a gente chega aqui em Abraão, são 1946 anos.
Então, 1946, você percebe como a distância entre Abraão ter nascido e Adão ter começado a ser contado a idade dele, e a palavra descrever, ela é só um pouquinho menor, mas é bem próxima da diferença da nossa época para a época de Cristo. É muito tempo. Pense em quantos eventos, quanta coisa que aconteceu desde a morte de Cristo, né? Na história da igreja, a gente teve igreja primitiva, a gente teve Constantino, a gente teve a época medieval, toda a época medieval, até chegar aqui, né? Renascença, reforma, tantas coisas aconteceram. E muitas pessoas vão argumentar e dizer o seguinte, olha, a gente não pode confiar nessas obras, nesse comecinho de Gênesis, porque isso era tudo lenda. Isso era tudo os caldeus, era tudo aqueles povos que contaram para Abraão, ele acreditou e é por isso que vocês cristãos seguem as lendas que foram passadas pelos povos antigos, né? Só que, irmãos, a gente tem diversos argumentos para a gente crer que isso não é verdade, só que o que a gente crê no final das coisas, né, é a inspiração de Deus. É que Deus ele decidiu registrar a vontade dele e falar aquilo que a gente precisava entender. E Deus ele preservou a sua vontade, preservou a sua palavra para que o mundo pudesse desfrutar dela. E a gente tem que defender, a gente tem que crer, mais importante, né? A gente tem que crer em todos os eventos que a palavra fala, que aconteceram, porque eu gostaria de parafrasear o reverendo Hermes Maia, quando ele diz que o cristianismo é uma religião histórica, é uma religião de história. Porque, meus irmãos, pensem comigo que as interpretações teológicas que a palavra dá para os eventos, elas são baseadas nos eventos. Então, quando a gente, por exemplo, crê na ressurreição de Cristo, a gente tem que crer que ele de fato ressuscitou. Não adianta ter só a crença. Percebem? O fato histórico, ele é parte da revelação de Deus. E a gente crê que Deus ele preservou essa revelação. Então é possível, sim, que tenham chegado tradições orais para Abraão, tenham chegado... Não, perdão, irmãos, eu falei de Abraão, eu me confundi 100%, é até Moisés, né? Perdão, não é os livros de Abraão, desculpa. Só que Abraão começa o período patriarcal, né? Então ali começa a ter essa diferenciação do povo. Perdão, gente, eu confundi o nome, tá? Não foi um ato falho mesmo, perdão. Até chegar em Moisés, quando chega em Moisés, a gente crê que os fatos, eles são históricos mesmo, e de fato, é possível que tenha chegado até ele informações que tenham sido adulteradas pelos outros povos e tal, só que a gente crê na revelação de Deus, que Deus, ele retificou isso. A gente crê que isso se deu no Sinai. A gente crê que, ou pelo menos a gente consegue interpretar da palavra, né, que no Sinai tem acontecido isso, que Deus falou diretamente com Moisés, passou para ele a lei. Então Deus, se a gente enxerga mais uma vez a partir desse aspecto teológico, o Pentateuco, a gente percebe que Deus, ele entregou para o povo a história verdadeira deles. Deus não tinha interesse em mentir para o povo. Porque não foi, a gente não está vendo a história de uma religião, a gente não está vendo a história de uma mitologia. A gente, ao ler o Antigo Testamento, a gente não é a mesma coisa que você lê, não sei, Tito Livio, obras do passado, assim, obras mitológicas. A gente está vendo a revelação de Deus. E o próprio Deus que é poderoso para criar o universo, ele é poderoso para sustentar a sua palavra. Ele é poderoso para manter aquilo que é verdadeiro e aquilo que ele diz que é verdade. E outro propósito também das genealogias que a gente vê é apontar para Cristo. Porque quando Cristo ele chega no mundo e Deus vai provar que ele é um homem mesmo, ele não é um espírito, ele não é não sei, uma imagem só, um holograma, Deus, ele mostra pra gente a genealogia de Jesus até Adão. Irmãos, não tem como a gente ter um fato mais histórico do que esse. Você ter a genealogia de uma pessoa traçada até a fundação da humanidade.
Irmãos, isso é incrível demais. Então é por isso que a gente deve crer e a gente deve ter como verdade e como algo importante aquilo que o Antigo Testamento nos dá. Porque é a palavra de Deus e ela fala a nós. Uma coisa muito triste que eu ouço de irmãos é quando algum irmão fala, olha, eu não gosto muito do Antigo Testamento. O Novo Testamento, legal, show de bola, a gente tem Jesus, a gente tem missionários, mas o Antigo Testamento é chato. Profecia contra Sidom, profecia contra não sei quem. Irmãos, tudo isso, e a gente vai aprender também nos próximos estudos, a gente vai ver também alguns aspectos cristocêntricos do Antigo Testamento. Como tudo isso aponta para Cristo. Como que esses povos apontam para Cristo. Então, essa aqui foi nosso primeiro estudo de introdução ao Antigo Testamento. Né? O nosso objetivo foi falar sobre a época pré-patriarcal, antes dos patriarcas. Eu ainda não coloquei um tanto da geografia dos povos em torno de Israel, de Canaã, porque a gente vai ver isso quando a gente for estudar Israel e Canaã. Então, por conta, né, nessas prolegômenas, nessa introdução dos nossos estudos, a gente focou então nessa parte geográfica, a gente trazer alguns termos e algumas importâncias também, né, e um chamado para você ler o Antigo Testamento, leia a genealogia, leia a dimensão do templo, leia tudo isso, porque tudo isso é a palavra de Deus. E muitas vezes, e assim, quando a gente acha que não tem nada ali, é porque a gente está sendo preguiçoso, não é porque Deus não colocou nada ali, não é porque está seco. Porque existe um tesouro, a palavra de Deus toda é um tesouro. Afinal, não é isso que a gente professa, a gente crê que toda a escritura é inspirada por Deus, útil para a repreensão, para a correção na justiça. Então, irmãos, se eu conseguir mostrar um pouco para alguém que estava talvez um pouco desanimado com o Antigo Testamento, a preciosidade e o quanto Deus tem tesouros no Antigo Testamento para a gente, tesouros que falam sobre a nossa história, sobre a história da igreja, a história de Israel, como que as coisas aconteceram, né? E também realidades teológicas, realidades que nos falam sobre o Senhor. Então, por exemplo, infelizmente não vai além do nosso escopo, né, da introdução, mas o relato da criação ele vai dizer quem que é a humanidade, quem que nós somos. A humanidade criada acima do resto da criação, criada à imagem e semelhança de Deus. Isso traz a importância para nós e mostra quem nós somos, quem você é, certo? Então esse é o nosso objetivo com o estudo. Eu espero que tenha sido bom para os irmãos, espero que os irmãos tenham gostado. E só antes de eu terminar, eu gostaria de recomendar 2 livros, que vão ser os nossos livros base. A gente tem outros livros periféricos, né, livros de consulta para o nosso estudo, mas tem 2 que eu acho que no meu coração eles são um pouco mais especiais. Que são esses 2 aqui. Um deles é esse livro aqui, A História de Israel, foi escrita pelo Samuel Schultz, e é interessantíssimo porque ele vai tratar da história de Israel a partir da própria narrativa bíblica. Então, se a Bíblia está falando de Davi, está falando de Moisés, ele vai falar de Davi e vai falar de Moisés. Ele não vai falar dos povos ao redor, criticar o texto nem nada. Ele é um autor que ele é bem ortodoxo, ele é bem tradicional, então aqui a gente não incorre em muito perigo de você ter algum questionamento da Bíblia, da palavra, como a gente tem alguns outros autores fazendo, mas esse aqui é um dos livros que a gente vai usar como base. A História de Israel, Samuel Schultz. É um livro muito bom. Só que o livro que eu recomendo de verdade, que assim, se você quiser pegar um livro para colocar como próxima compra para você, é esse livro aqui, Panorama do Antigo Testamento, do Andrew E. Hill e do J.H. Walton. Esse livro aqui, ele é parecido com um manual bíblico. Então ele vai ter cada um dos livros da Bíblia e ele vai dar uma explicação sobre cada um. Um esboço, quem que é o autor, perspectiva histórica, dificuldades. E assim, ele é muito bom. Assim, quem sabe talvez a linguagem um tanto detalhada ela possa talvez impedir que você leia ele corrido,
Mas se você vai dar algum estudo bíblico, vai preparar alguma coisa, algum material, né, principalmente se precisar mesmo estudar algum livro da Bíblia e tal, né, mais para os líderes mesmo, as pessoas que vão dar estudos e tal, esse livro do Panorama do Antigo Testamento é fenomenal, é fantástico. Ele também tem um pouquinho, ele começa falando um pouquinho sobre a história, a geografia dos povos em redor, mas ele não se detém nisso. Ele segue falando da narrativa bíblica e dos livros, ok? Então, essas são as recomendações. E eu gostaria que a gente orasse mais uma vez, e depois disso eu vou ver se tem alguma pergunta no Facebook, beleza? Quem quiser também deixar, pode fazer nos próximos minutos. Então, oremos mais uma vez. Senhor nosso Deus, obrigado pela tua palavra, obrigado, Senhor, pelo Antigo Testamento, obrigado porque o Senhor conservou o Antigo Testamento para que chegasse até nós e que a gente pudesse entender, e às vezes tem muitas coisas obscuras para nós no Antigo Testamento, para todos nós, Pai. A gente pede que o Senhor esteja trabalhando em nosso coração, às vezes o desprezo que a gente tem por certas porções da tua palavra, para que a gente aprenda mais e mais do Senhor. A gente possa encontrar tesouros em muitos lugares que antes para a gente pareciam áridos. Nós pedimos, Senhor, pelas pessoas que muitas vezes desistem da leitura bíblica porque encontram trechos que não lhes agradam tanto. Pedimos que o Teu Espírito esteja incomodando essas pessoas para continuar lendo a Tua palavra e poderem estudá-la melhor, Pai. E poderem ter também a diligência, poder ter o esforço de continuar na Tua palavra, mesmo em porções que são mais difíceis, Pai. Essa é a nossa oração e é isso que nós pedimos ao Senhor. No nome santo de Jesus Cristo, Teu Filho amado. Amém. Então, como tem aqui, né? Aqui agora eu vou ver se tem alguma pergunta, né? Se os irmãos tiverem, podem deixar nos comentários. Conhece o livro A História de Israel? Eu não sei se é esse que eu recomendei, mas tem diversos livros que tem o nome de História de Israel. A Rosana perguntou no chat, né? Um que eu recomendo é esse livro, né? A História de Israel do Samuel Schultz, que é o que eu tinha comentado. Mas creio que seja isso. A gente não tem perguntas por hora, eu acho. É que tem um delayzinho também, uma diferença entre a hora que eu falo e a hora que vocês ouvem. Mas eu vou terminar agora então o estudo, terminar a transmissão. E se alguém tiver alguma dúvida também, creio que todos vocês tenham meu contato, tanto no celular quanto no Facebook. Então, espero que Deus abençoe e tenha abençoado a todos. Um grande abraço, até mais. Até o nosso próximo estudo.